Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Questão de Ordem. Meu nome é Thomas Giacometti Trevisan, eu sou coordenador da Comissão de Direito Empresarial e Compliance e nós estamos gravando esse podcast com o tema de protestos na moda online, de forma virtual. O podcast de hoje ele conta então com a presença do Dr. Guilherme Sense, integrante da comissão, Luiz Fernando Rorick, representante do Instituto de Protestos do Rio Grande do Sul, e do Tabelião de Caxias do Sul de Protestos, Felipe Malta. E eu agradeço a presença de vocês já desde o início, agradeço por terem aceitado esse convite e vir aqui conosco hoje participar desse momento. Vai ser um bate-papo que eu acredito que vai agradar bastante aos ouvidos de todos que se interessam pela área de protestos e do direito empresarial. Ressalto que esse podcast tem o patrocínio da AR Mastersul, assessoria documental. E iniciaremos agora, então, os debates. Gostaria de passar a palavra para vocês, se tiverem alguma consideração inicial que gostariam de fazer. Vimos que tem aqui um convidado extra que veio hoje. Sim. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui, em nome do Instituto de Estudo e Protesto de Títulos, do qual eu também sou o diretor, a oportunidade da OAB de poder abrir o espaço para o extrajudicial para que nós possamos estar aqui e demonstrar a forma do trabalho, para que nós servimos e qual a nossa utilidade. Perfeito. E nós temos o nosso mascote, que é do Instituto de Estudo e Protesto de Títulos do Brasil, seção Rio Grande do Sul, que nós vamos presentear a OAB. Muito obrigado. Que é o nosso convidado de honra hoje. Fica aqui então o presente, o mimo. Acho que em nome da doutora Ana, a gente agradece, presidente da OAB Caxias do Sul. Vai ser entregue na sede da OAB com muito agrado, com certeza. E se puder me contar o porquê que é um porquinho que a gente tem ali, o mascote de vocês, ele é esse animal em específico? Eu vou deixar essa parte. Claro. Agradeço o convite, Thomas e Guilherme. E o nosso objetivo de estar aqui representando o Instituto é poder compartilhar as informações e as novidades referentes ao serviço dos cartórios de protesto, além de, acredito, de formalizar a sociedade do doutor, né, aproximar um pouco mais o protesto, desmistificar alguns pontos importantes. E o protestinho ele tem a mística da questão da prosperidade. Ele tem um nome, é o protestinho. Protestinho, isso. Ele, em função da virada do ano, né, de comer a carne de porco para prosperar, né, a gente pegou esse símbolo para tornar o nosso mascote. E também, antigamente, tinha o cofrinho, né, que era a poupança, era de colocar moedas. Já tive um. Isso, era o porquinho. Então, justamente por isso a gente trouxe essa imagem e estamos presenteando vocês. Perfeito. Muito obrigado, então. Agradecemos novamente. A área de protesto é uma área muito utilizada no direito empresarial, né? E se o Dr. Felipe puder nos auxiliar, o senhor é um tabelião novo aqui na cidade de Caxias do Sul, né? Nós tivemos por uma longa história na cidade o Plínio Barkendorf, que era o tabelião anterior, foi passado por um substituto e depois o senhor assumiu. Isso aconteceu mais ou menos em que época? Sim, na verdade, não é tão novo mais, né? Porque eu estou aqui desde 2018, então já temos aí pouco mais de 6 anos. Né? Distou um pouco da noção de tempo. Exatamente. Na verdade, eu já sou tabelião de protesto desde 2010. Eu era tabelião antes em Santa Catarina. Em 2018, eu vim para assumir a serventia de Caxias do Sul. Legal. Entendeu? Foi uma serventia que eu me identifiquei, a cidade, Caxias, uma cidade bem acolhedora. Tem aquelas dificuldades naturais de inserção na sociedade, isso é inerente a qualquer cidade, mas é uma serventia que já era muito bem organizada e bem administrada desde a época do Plínio Barkendorf, que é uma pessoa já notória na cidade, né? Depois passou pelo Sérgio Roman, até que eu vi a assumir. Só deixar uma informação, que é uma serventia que já existe desde 1901. Então, na verdade, eu assumi uma serventia, embora eu esteja 6 anos, mas é uma centenária, né? Mais do que centenária, né? A instituição dela já existia, né? A própria serventia. Exatamente, a serventia já existe. O que só vai mudar é somente o responsável que vai ser o tabelião dessa serventia, né? E até por curiosidade, nessa época se protestava era letras de câmbio, coisas que hoje em dia já não existem. Houve uma atualização, né? E como veremos aí ao longo da nossa conversa, o protesto daquela época é bem diferente do de hoje. Muito interessante. E enquanto instituto, se puder nos esclarecer, Luiz, o que o senhor entende que diferencia, o que é o instituto, se puder nos contar um pouco mais, a gente vê o mascote de vocês e se puder abrir esse espaço para a gente. O instituto ele já existe há 32 anos no estado. Cada estado possui o seu instituto e a gente, de certa forma, ela fica conectado à Central Nacional de Protestos, que é o Instituto Brasil, que fica em São Paulo, que é o guarda-chuva, né?
Ele teve uma relevância muito grande, o Instituto, de 10 anos para cá, através, num primeiro momento, por uma exigência dos bancos, né? O cartório viria para o mundo virtual ou praticamente ficaria em desuso. Essa questão de levar arquivos, buscar arquivos e tal, né? Com o volume que os bancos estavam utilizando, ficava inviável. E também depois, ao invés de cada cartório fazer o seu sistema, o Instituto levantou a bandeira e disse, não, nós vamos fazer uma central única que vai conectar num primeiro momento os cartórios com os bancos e vai facilitar a padronização da apresentação da indicação dos documentos nesse primeiro momento. E no finalzinho de 2019, através de um provimento, do provimento 87, ele também tornou possível que as empresas aderissem aos serviços do Instituto, através de um convênio privado, para outras espécies de dívidas, que é o que nós vamos compartilhar aqui também na sequência. Então, hoje o processo ele está muito mais fácil, simples e ágil do que a gente imagina, além de 100% online, e o doutor vai compartilhar uma grande novidade, que é a gratuidade do protesto em relação às custas e emolumentos dos serviços do cartório. Hoje, então, é um sistema único, né, que vocês utilizam no Rio Grande do Sul, e o mesmo sistema se utiliza em todos os estados, ou é um sistema do Rio Grande do Sul e depois a Semprot uniformiza lá em cima? Vamos tentar explicar um pouquinho melhor, até porque a gente fala, às vezes, terminologia Semprot e Instituto, só para tentar, às vezes, para o advogado entender de forma mais compreensível. O Instituto, o que ele fez? Ele é o administrador da CRA, que é Central de Remessa de Arquivos. A CRA, fazendo um paralelo, para compreender melhor, é como se fosse o EPROC. Certo. Como é que funciona o EPROC no judiciário? O EPROC ele não julga nada, mas ele simplesmente é um sistema que organiza, onde o advogado peticiona, vai para o servidor que movimenta o processo lá, com a contadoria, com a distribuição, vai para o juiz que ali vai dar seus despachos e vai dar sentenças. Ou seja, o que o EPROC é? Ele é o que faz ele é o judiciário? Não, ele é um sistema do judiciário. Perfeito. Então, na verdade, da mesma forma que o judiciário teve a necessidade de virtualização, para não ter que ir, por exemplo, vou ter um processo lá em Porto Alegre, você tinha que ir lá para poder ver o processo. Quero peticionar em Porto Alegre, tem que ir lá para peticionar um processo ou me valer de um colega, um outro advogado, para poder ter acesso e peticionar em Porto Alegre. Correspondente, né? Se tinha muito essa figura do correspondente. Exato. E aí os cartórios não eram diferentes. Na verdade, a gente também virtualizou da mesma forma que o judiciário, de modo que o título ele consiga chegar até o cartório sem passar pela necessidade física, sem ter que a pessoa, eu quero protestar um título em Passo Fundo. Por exemplo, eu tenho um cheque, eu quero protestar lá em Passo Fundo. Ou a pessoa teria que se deslocar daqui até Passo Fundo para protocolar lá no tabelionato, ou ela teria que se valer de um correspondente, de alguém lá, para poder apresentar esse cheque junto a esse tabelionato de Passo Fundo. Esse detalhe é importante, né? O protesto ele tem que ser feito na comarca do devedor. Então, se eu tenho uma dívida em outro estado, fica complicado fazer o protesto lá, né? Exatamente. Por isso que essa evolução era necessária. E também por uma necessidade até dos bancos também, que eles tinham que ter, vamos falar assim, funcionários dos bancos em cada comarca para poder levar o título fisicamente até os tabelionatos. Então, dessa necessidade dos bancos, falaram, não, queremos uma porta única. A gente quer apresentar esses títulos todos em um único local e que você me dê todos os retornos, e quero movimentar tudo, movimentar a lei. Da mesma forma que no processo, você tem lá, você peticiona, você recorre, você consegue o alvará, tudo via sistema. No protesto, como é que funciona? Você tem que protocolar o título, apresentar, mas você também pode desistir do protesto. Você tem que pegar, caso esse título seja pago, você tem que ter o repasse desse valor e ter a informação de que ele foi pago. Caso ele seja protestado, você tem que receber um instrumento de protesto. Então, tudo isso teria que ser numa única porta. Eles não queriam ficar recebendo protesto nas agências, nada disso. Então, eles fizeram uma centralização numa única porta, que é a Central de Remessa de Arquivos. Que é o CRA. Que iniciou pelo CRA a nível estadual, primeiramente. Cada estado tinha o seu, e ainda temos cada um o seu, mas criou-se também uma centralização do que é a Semprot, a nível nacional,
que meio que está vinculado a esses CRAs estaduais também. Então, como ele vai dizer, você pode apresentar aqui no Rio Grande do Sul, pela CRA daqui, e o próprio CRA remete para a Semprot, que remete para a CRA, por exemplo, do Paraná, e vai apresentar esse título lá em Londrina. E o mais importante, que é a virtualização. Você vai fazer isso tudo com uma única porta de entrada e sem sair do seu escritório, se você quiser. Tipo assim, pelo computador ali, de forma virtual na integralidade. Exatamente. E você vai, caso você tenha que retirar esse do início ao fim. Do início ao fim. Tudo. Não tem necessidade de, em algum momento do procedimento, eu me dirigir até o cartório. Exatamente. Hoje nós temos, que a gente diz que são 3 opções que a parte tem. Tá? Que não é o cartório que vai definir, não é o instituto que vai definir. Ela tem a opção ainda, fisicamente no cartório. Porque às vezes a pessoa não quer se valer dessas novidades da virtual. Algum cliente mais conservador também, né? Algum credor que seja. Mais, não seria uma obrigatoriedade, exatamente. Uma opção a mais. Quando nós abrimos uma porta, a gente fala que a gente não pode fechar a outra. Sim. Então a gente mantém a outra aberta. Mesmo que seja pouco utilizada, a gente tem que manter aberta. Então existe a possibilidade de ir pessoalmente no tabelionato ainda. Existe a possibilidade de envio pela central, pela CRA estadual, que é principalmente quando estamos aqui dentro do estado, pela proximidade. Temos comercial, temos suporte, tudo que a pessoa tem dificuldade. Assim. É mais institucionalizado. E tem também a possibilidade da Semprot, que aí é a nível nacional e é mais virtual. Então acaba sendo um pouco mais longe, mas para, às vezes, quem tem títulos pulverizados pelo Brasil inteiro, às vezes acaba optando por essa opção. Mas a opção cabe à parte. Mas hoje vamos dizer assim, esse protesto online, né, pela Semprot. Eu fiz uma pesquisa no site, dei uma olhada e aparece ali todos os cartórios por estado, tem todas as regiões. Existe ainda algum cartório que não esteja vinculado ou está 100% já? Está 100%, porque na verdade o que é que ocorre? Nós somos, todos os cartórios somos ligados, é privado, mas é uma delegação do poder público. E quem nos outorga a delegação é o Poder Judiciário. Perfeito. Tá? Então, a gente está vinculado ao Poder Judiciário e nós temos, então, portanto, toda uma regulação, tanto pela Corregedoria Estadual quanto pelo Conselho Nacional de Justiça. O provimento 87 do Conselho Nacional de Justiça de 2019 determinou que todos os tabeliães de protesto do Brasil sejam vinculados à Semprot. Então, não é facultativo e está ali todo mundo, e isso é fiscalizado pela Corregedoria Estadual. Então, por exemplo, digamos que algum tabelião, por acaso, eu não vou atender pela Semprot. A Corregedoria Estadual vai lá e vai fazer a fiscalização. E tem vai uma ouvidoria, né? Tem ali um órgão, um espaço de reclamação do próprio credor ou do contribuinte, do advogado interessado, né? Se ele vê uma dificuldade do... Mas eu te digo que estamos caminhando muito bem. Tipo, nesse sentido, tipo assim, dificilmente você vai falar que vai localizar algum cartório. Pode ser que tenha alguma instabilidade momentânea de algum cartório. Digamos que tem metade que nós estamos no país continental. Às vezes lá no Amazonas, você tem um cartório que está com problema de internet naquele dia. Então, nesse caso, aí pode ser que tenha alguma instabilidade. Então, na verdade, a gente até estava pensando, o Tribunal de Justiça e a Corregedoria, eles participam desse instituto e dessa fiscalização, vamos dizer assim. Vamos dizer assim que a atuação da Corregedoria não podemos chamar de participação, porque ela é gerida pelo Instituto de Estudo de Protestos. Só que ela é fiscalizada e regulada pela Corregedoria. Então, os prazos, como que está sendo realizados os atos, é fiscalização da Corregedoria. Tanto é que se por algum motivo tiver algum problema com a central, cabe-se uma reclamação perante a Corregedoria aqui do Estado. Aí, do TJRS. Do TJRS, que vai fazer a verificação em loco, o que for, para poder verificar o que ocorreu. Mas eu te digo que também funciona muito bem, não tivemos assim, estamos aí já, o CRA já está quase mais de 10 anos funcionando, tá? O CRA do Estado, que é essa central, e nunca teve um caso da Corregedoria ter que intervir porque o Instituto ou a central está fazendo alguma coisa equivocada. Não, já houve fiscalizações, que é o normal, já teve instruções, mas só até aí. Até porque tem que ter um espaço de treinamento, né? Eu acho que houve uma adaptação dos cartórios, né, para chegar até hoje nessa virtualização que a gente vê.
Então, Exatamente. Sim, Foi um sim. caminho que se chegou até ali. Né? E eu acredito que a gente fala muito da central de remessa de arquivos, que para nós é algo tão habitual, mas vamos aprofundar um pouquinho. A central ela é um sistema que hoje o advogado ele pode ter acesso para fazer toda a gestão de cobrança dos clientes que eles desejam. E a grande vantagem dessa parceria é que, se o advogado hoje for comprar um software para fazer esse sistema, dependendo do software, vai desembolsar 10, 15, 20 mil, ou vai pagar uma parcela mensal, né? E a vantagem, a parceria com a AB, junto com os cartórios de protestos, que nós podemos disponibilizar essa central para o advogado sem custo nenhum, ou seja, sem mensalidade, sem anuidade, né, sem número mínimo de títulos. Ele vai poder acrescentar na estratégia, no escritório dele, o portfólio de protesto. Porque hoje, em média, a cada 10 dívidas, 6 são resolvidas ou negociadas dentro de até 3 dias úteis via protesto. 60% de aproveitamento, né? Exatamente. Um aproveitamento Isso aí. vantajoso. Isso aí. E o pessoal nos questiona muito. Mas 65% é o que acontece mesmo e tal, não sei o quê. Sim, por isso que a gente fala que nós temos hoje o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida e nós orientamos de que forma pode-se chegar, em média, nessa recuperação. Tem segmentos que conseguem recuperação de até 100%. A gente vê que para o cliente que chega no nosso escritório, né, pensando enquanto OAB, enquanto advogado, que ele chega lá com uma dívida que ele precisa cobrar de alguma relação contratual, empresarial, né? Na nossa comissão de empresarial acontece muito do cliente ter a nota que ele emitiu, o comprovante de entrega, não tem o protesto ainda e fica naquela de protesto para poder entrar com a execução, faça uma monitória, se debate se tinha o custo do protesto, né? E acho que a gente pode até falar disso também, que é importante. antes se tinha uma despesa para o credor protestar para compensar depois ajuizar uma execução ou aguardar aquele protesto ser resolvido pelo próprio instituto do protesto, né? Pelo simples andar da carruagem do protesto. E bem como o doutor trouxe antes para nós, muitos advogados, tenho vários amigos meus que não sabiam que hoje podiam pegar uma dívida, como o doutor falou, de Passo Fundo, diferente a cidade. De outro estado, né? De outro estado. Antes ele já Lá do nem Acre. pegava isso, porque ele sabia que teria que se deslocar até lá. Tinha mais um custo de tempo, que é raro hoje, né? E o custo de deslocamento. Hoje não mais. Com a central, tu vai encaminhar uma dívida para qualquer lugar do país, de forma online, rápido e fácil, né? E o custo do procedimento, porque, dando um exemplo do Acre, o Acre utiliza o ESAGE, para Paraná utiliza a Projude em termos de processo judicial, e os cartórios também tinham seus procedimentos, seus sistemas internos. Agora com o CRA, que o doutor comentou antes, parece que está mais unificado, então a gente consegue ver que também facilita, porque se for protestar aqui no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, o sistema que eu vou lidar é o mesmo. Eu não preciso buscar um novo sistema e aprender a mexer num novo sistema, né? Isso. E outra vantagem é que não vai precisar falar com nenhum cartório. Todo o suporte de treinamento da plataforma, como o acompanhamento do dia a dia, é tudo via instituto. Então, tu ganha todo esse portfólio, né, através da Fé Pública, que é a entidade de classe hoje de maior credibilidade no país, que através de pesquisas, onde tu vai ter um suporte para treinamento e no dia a dia. Estou com uma dúvida no documento lá, como é que está a posição do documento no cartório lá. Num primeiro momento, tu vai precisar do apoio do instituto, mas depois tu vai ver que a plataforma é tão autodidata que depois do terceiro, quarto título, tu está fazendo tudo sozinho e caso precise, daqui a pouco é outra espécie de dívida que tu não encaminhou, não teve expertise ainda, aquela ali nós vamos te dar o suporte para inserir. Se eu puder voltar até num questionamento dessa questão do custo, né? É uma normativa nova isso, não é uma coisa que se tem desde sempre, né? Porque a gente sabia que o protesto custava caro uma vez. Exatamente. Foi talvez a grande mudança que tivemos nos últimos tempos, tá? Do protesto. A grande, vamos falar assim, evolução. Em 2019, pelo provimento 86 do Conselho Nacional de Justiça, foi instituído a postecipação dos emolumentos nos cartórios. O que significa isso? Tá? Que para apresentar um título ao protesto, não precisa mais ter o depósito prévio dos emolumentos. Então, o que ocorria antes? Quando você queria apresentar um título, você tinha que pagar ali no protocolo. O título custa R$1.000, você teria um emolumento, por exemplo, de R$100, tinha que pagar R$100. E até usava aquela máxima, né? Vou colocar dinheiro bom e dinheiro ruim. Porque você tinha o risco, e o risco era por conta do apresentante. Você quer protestar, tudo bem, mas me paga os R$100. E a gente fazia o procedimento. Se pagasse, ótimo, você recebia os seus R$1.000 e mais os 100 de volta. Mas e se fosse protestado?
você não recebia os 1.000, poderia até cobrar judicialmente depois e tudo, mas perdia aqueles 100 dos emolumentos. Então, o risco era do apresentante. Com o provimento 86 do CNJ, inverteu isso. Agora, o risco é do tabelionato. Agora, você apresenta o título, tá? Nós vamos colocar depois o prazo. Eu ia dizer, tem um prazo, né, para apresentação. Nós temos que o credor ele tem que ser diligente. Então, a gente precisa, para que tenha uma maior índice de pagamento, a gente precisa de dívidas recentes. Se você apresentar uma dívida de uma empresa de 4 anos atrás, provavelmente essa empresa nem existe mais. Pode ser que ela nem exista, né? Então, o que é a regra? 1 ano do vencimento. Então, o direito não socorre quem dorme, né? Exatamente. Você tem 1 ano de prazo para poder apresentar. Isso como regra geral. Depois nós vamos ver que tem exceções que até com mais de 1 ano não precisa pagar os emolumentos. E um caso desses é o protesto de sentença, que é o dos advogados, que nós podemos conversar mais adiante. Isso é um assunto bem importante a gente conversar também. Exato. Em honorários também, né? Porque a gente vê que protestar honorários também dá, né? Exato. Isso. Então, dentro de 1 ano, você pode apresentar sem ônus inicial. Sem ônus nenhum. O cartório vai fazer todo o procedimento, deixar bem claro que intimando pessoalmente esse devedor, não é só negativando, dando a oportunidade desse devedor pagar. O interesse do tabelionato é que esse devedor pague. E interesse do credor também, né? Então, estamos jogando junto. Porque e dentro desse ano... Exato. E o devedor também não quer ter o não protestado. Ou seja, tudo conspira para o pagamento. Sim. Ok. Caso haja o pagamento, ótimo, todo mundo vai ficar feliz. O tabelionato vai receber os emolumentos, o credor vai receber o valor da dívida e o devedor não vai ter o não protestado. Então os emolumentos eles continuam existindo, eles só não são pagos agora na apresentação, Exatamente. Eles são pagos na baixa do protesto. No pagamento ou no cancelamento do protesto. Então se eu não conseguir recuperar depois e quero baixar o protesto independente, eu vou pagar eu mesmo credor para baixar. Na verdade, vamos lá. Eu não consegui pegar essa sua pergunta, desculpa. Quando é que seria essa hipótese? Se eu tenho um caso ali que eu tenho uma dívida de R$1.000, eu não paguei os R$100 para ingressar, para apresentar o protesto, dentro do prazo de 1 ano do vencimento. Perfeito. Aí passou-se 3 anos, eu resolvi cancelar esse protesto. Lá, quando eu for fazer esse cancelamento, aí eu devo o pagamento para o cartório. Se você for cancelar, mas essa hipótese aí é difícil ocorrer. Porque por que você cancelaria o protesto se não foi pago? Tu deixaria ele... Deixa passar ali o período normal. Normalmente isso não é algo usual. Perfeito. Tá. Até, na verdade, o protesto, ele não... A gente fala no termo do senso comum, né? Não caduca. Ele não... Sim. Ele fica ali. Não existe. Se você procurar do ponto de vista legal, não tem nenhum lugar que vai falar do prazo do protesto. Tá? Tanto é que existem umas exceções que, para pegar a certidão de protesto, a pessoa pede uma certidão de 10 anos. Então, alguns concursos públicos, às vezes, exigem, eu quero certidão negativa de protesto de 10 anos. Ou algum credor, que vai alguém que vai oferecer o crédito, pode pedir, eu quero uma certidão, quero saber com quem eu estou lidando, é de grande vulto, eu quero uma certidão de 10 anos do protesto. Sim, ok, não é 5 anos. Beleza, o cartório vai emitir a de 10 anos. A certidão mínima que o cartório emite é de 5 anos. Mas não quer dizer que não exista de 10 anos. Sim. Tá? E essas certidões a gente consegue também na plataforma virtual ou consegue somente presencial, entrando em contato com o cartório da cidade? Também de forma virtual. Isso. Nós temos, através do nosso site, o primeiro serviço que aparece ali é a consulta gratuita de CPF CNPJ, que traz os dados pertinentes à LGPD que a gente pode publicizar. Então, a nível Brasil, as informações são atualizadas 24 horas por dia. E tu podes acessar o site e a informação que vai constar ali é a quantidade de protesto, os valores e as datas. Né? E caso tenha o CPF, o CNPJ tenha restrição para que ele acesse a essa informação de qual é o credor, enfim, né? Aí sim ele vai solicitar a certidão e essa certidão é paga. Mas essa ferramenta ela é muito boa e importante para análise de crédito. Então, hoje, tu no mercado utiliza muito esse serviço porque tu faz, como o crediário sempre é um risco, e muitos hoje empresários e até próprios advogados, vamos dizer, vou pegar essa dívida para ver, vamos ver qual é o histórico dela, a qualidade, como né, vocês mesmos mencionaram, da dívida, eventualmente o CNPJ, se tem muitos protestos, qual é o histórico do cara e tal. Então, todos esses recursos a gente está compartilhando com vocês, que para nós já é algo que já existe corriqueiro, porém, devido a essa questão da pandemia, a gente não conseguiu dar a publicidade devida. E hoje, através da tecnologia que a gente tem, a gente consegue
disponibilizar isso indiferente o porte da empresa. Eu digo assim, sempre faça a análise de crédito, que é a primeira etapa antes de conceder o crédito. Claro que se tiver restrição, a decisão é da pessoa que está comercializando. Se vai vender, não vai vender, enfim, né? Mas ela vai saber o cenário que ela está, o risco que ela está correndo. É um direito dela, inclusive, né? Ela pode conceder ou não o crédito. Perfeito. E a questão também tem muita gente que leva em conta essa questão da LGPD, né? A gente já, enfim, tem o conhecimento de que não tem nenhum tipo de problema porque essas certidões, elas são públicas. Elas cumprem o objetivo do cartório, que é tornar a dívida pública. Então, não há nenhum tipo de problema com relação à proteção de dados ali, porque realmente... Está em conformidade com a LGPD, né? Isso é. Mas isso Até fazer uma consideração, bem se levantou da LGPD, já existia, antes vamos falar assim, da LGPD, a pesquisa gratuita de protestos. E ela era até mais simples, você simplesmente, se jogar no Google, pesquisa de protestos, já remetia ali para o site da Semprot, que é a pesquisa nacional de protestos, você jogava o CPF e já aparecia ali se tinha protesto ou não, de forma gratuita. Com a LGPD, o Instituto teve que adequar a LGPD para saber quem é que está consultando, mas só para isso. Então, para isso, quando se entra na plataforma lá da Semprot, e para como é que chega nessa plataforma, né? Se jogar no Google, pesquisa protesto, o primeiro link já vai ser eles. Clicou ali, para pesquisar o protesto, você tem que se identificar. Eles só pedem que você se identifique. Pode ser com certificado digital, pode ser com cadastro de login e senha, ou pode ser até com aquela conta .gov, que se utiliza para... Hoje em dia é para tudo, né? Para tudo. Clica ali, .gov, e você vai consultar gratuitamente, ilimitadamente, qualquer CPF de protesto. Mas é só mesmo para saber quem é que está pesquisando, para caso tenha alguma implicação futura. É só por esse controle de LGPD. E vou dizer, do ponto de vista do advogado, chegou ali um cliente e estão falando que está com nome com restrição, e ele não sabe se é restrição de negativação direta, se é protesto. Como é que ele vai saber isso? Tem que ir até o cartório pegar uma certidão? Não. Basta entrar ali do escritório, jogou ali, você vai saber no site, né, da Semprot, que vai ter a pesquisa gratuita, vai verificar se tem um protesto e o valor do protesto. Aí o próprio advogado já consegue identificar, estamos falando da mesma dívida e temos um protesto, e em qual cartório que é. Porque às vezes tem um protesto, a regra no endereço do devedor, mas digamos que essa seja uma empresa que tenha 50 filiais espalhada pelo Brasil, uma rede de farmácia. Então, por exemplo, esse aqui é o protesto lá em Cachoeirinha, esse protesto aqui é lá em Porto Alegre ou em Curitiba. Consegue selecionar, filtrar e ver... Já vai aparecer todos os protestos com a cidade, data e valor. Não, é sensacional, né? Serve até como sugestão para os colegas que atuam no empresarial para fazer essa due diligence, né? Claro, consegue acessar ali a Semprot e fazer essa pesquisa para justamente apresentar para o cliente ali um parecer, pode te auxiliar na análise de viabilidade de negócio com uma empresa, que parece bem vantajoso. E sobre essa apresentação virtual, tenho algumas dúvidas, né? Porque a gente vê que tem a Semprot, eu comecei a utilizar ela, né? Até a convite do Luiz, ele nos apresentou ela. E tu faz ali o upload de documentos, faz o documento por indicação, tu faz o documento... Como é que funciona, assim, a apresentação do protesto? Porque eu, sendo um pouco conservador, eu ia até o cartório e recentemente precisei fazer isso para um cliente. Fui até lá, presencial, peguei uma ficha, aguardei meu momento na fila, fui atendido... Via lá as atendentes do Malta que estavam lá disponíveis, entreguei um contrato de locação para elas e queria protestar lá os locatícios não pagos. Com a Semprot agora eu não preciso mais fazer isso. Posso fazer, mas não preciso mais. Isso mesmo. Thomas, eu vou trazer para a CRA. Digamos aqui, vamos trabalhar a nível Rio Grande do Sul, né? Semprot, a gente vai conectar para dívidas para fora do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, através desses provimentos que a gente mencionou, a maioria dos documentos das espécies de dívidas, elas são feitas por indicação. Parte do pressuposto que a pessoa que vai indicar a dívida, ela possui o documento original desta dívida. Então, caso solicitado pelo devedor, tem um prazo de 48 horas para apresentar o documento original. Mas na indicação da dívida são os dados básicos que constituem a dívida. O CPF, o nome, a razão social, o CNPJ, né, as informações do endereço e os dados que compõem a dívida. E aí entram as espécies de dívidas.
Um contrato hoje ele pode ser feito por indicação, uma confissão de dívida, uma duplicata de venda de mercadoria ou prestação de serviços. Promissórias. Promissória, o cheque, eles precisam da imagem, né? Por quê? Porque a promissória tem a particularidade da praça. Ela precisa ser encaminhada e apresentada para o cartório que foi formalizada aquela promissória. Então, o cartório precisa ver essa imagem. E o doutor depois pode até explicar um pouco mais. E o cheque também, porque nem todas as alíneas são passíveis de protesto. Então, o cartório precisa verificar quais as alíneas ele está recebendo, se pode dar sequência naquele título ou ele vai devolver o título para o credor. Então, hoje, parece, precisa digitalizar tudo, mas é só com um comando no próprio sistema que tu já faz o upload da imagem. E a vantagem da SRA é que ela vai distribuir o título de forma automática pelo CEP do devedor, para que o cartório local receba e faça notificação pessoal junto àquele cliente. Então, nós gostamos de dizer que o objetivo do cartório não é criar restrição, mas sim tornar o devedor ciente daquela dívida e trazer ele para que procure o credor ou vá ao cartório para que negocie aquela dívida. Esse ponto da praça eu acho importante, né? Porque não é o caso de Caxias, né? Aqui a gente está falando da OAB Caxias do Sul, então a gente trabalha muito com os casos aqui. Mas tem comarcas menores em que o tabelião ele atende não só a cidade principal onde está sediado o cartório, né? Perfeito. Às vezes as comarcas menores, limítrofes ali, acabam tendo participação, né? De atuação ali da serventia, né? Isso, na verdade, vai depender de cada estado, tem sua forma de organização judiciária, né? O que vai determinar isso. Mas a comarca, às vezes, é composta de mais de um município. Normalmente, o tabelião da sede de comarca pode responder por algum desses municípios, mas não tem nenhum tabelião de uma comarca que consiga responder por outra comarca. Porque, tipo assim, comarca a gente até lê, estamos falando com advogados, né? Sim, sim. Onde tem fórum. Então, por Isso. exemplo, não tem como a comarca de, por exemplo, Flores da Cunha passar a ser respondido por Caxias. Só se Flores da Cunha deixar de ser comarca. O que não sendo, não tem como ela puxar. O que pode ser que tenha uma comarca que é composta de mais de um município, e aí pode ser que ali O tabelião responda. tem a responsabilidade de mais de uma cidade, mas daquela comarca. Daquela comarca, dentro daquela comarca. Igual o fórum. Igual fora, no máximo isso. Mas até dizendo aí com relação, já que estamos falando aí com os advogados, até vamos ir aqui talvez um ponto que eu acho que talvez que seja de interesse deles, que é o protesto de sentença. Claro. Especificamente. O protesto de sentença, ela pode ser apresentado de forma online também. Hoje pode ter o convênio com o Instituto, nós vamos passar aqui para o Luiz falar como é que vai se dar isso, mas eu quero deixar registrado assim, 3 tipos de sentença, 3 formas de apresentar uma sentença que pode ser protestada. Tá? Primeiro, a sentença tem que ser líquida. Por óbvio, se nós temos uma condenação ilíquida, não temos como protestar. Outra tem que ser uma condenação de pagar em dinheiro. Não dá para ter uma condenação Obrigação de fazer. E querer converter aquilo Uma declaratória. Não dá. Exato. Então, toda vez que tiver uma sentença condenatória ou um crédito condenatório em dinheiro, pode ser protestado. E o advogado, na hora de apresentar, ele tem 3 opções. Digamos que tem uma sentença e que transitou em julgado e que tem ali honorário de sucumbência. Tá? Importante. Ele pode, que é uma parte importante, bem interessante, né? Ele pode optar por protestar somente o honorário de sucumbência. Ele pode optar por protestar em conjunto o valor da condenação juntamente com o honorário de sucumbência. E ele pode optar por protestar somente o valor da condenação. E o honorário de sucumbência ele vai cobrar depois pela via dele. Porque quando temos essa situação, nós temos 2 credores, né? Nós temos o advogado e temos a parte que ganhou a ação. Perfeito. Então, ali temos que receber a condenação. Então, dá para se apresentar de qualquer uma das 3 formas, né? Não, e faz sentido porque num processo em que o autor perdeu a ação, né? A parte que ganhou, que é o réu, na verdade, Sim. ele não tem uma condenação efetiva para ele cobrar, porque se tu entrou cobrando uma monitória e tu perdeu, tu não tinha a prova escrita sem eficácia de título que ia converter num título executivo, e os embargos monitórios foram procedentes, ali tu perdeu. Então, o réu, que era o devedor, ele não tem direito ali a receber uma condenação de principal, né? Exato. Ele vai ter somente os honorários do advogado. Então, como são verbas separadas,
faz sentido tu conseguir protestar. E caminha também na mesma lógica do contrato comum, Por em indicação. que eu tenho várias prestações, né? Sim. E eu posso optar as prestações de protesto, por exemplo. Não, é um pouco diferente esse caso aí, porque é o seguinte, quando nós estamos falando de uma sentença, nesse caso, nós estamos falando de um crédito judicial. Certo. Não estamos falando dos honorários contratuais, estamos falando de honorários de Sucumbência. sucumbência. Sim. Tá, o honorário de sucumbência vai ter que ser um crédito que originou do judiciário. Como é que se materializa esse crédito? Aí nós temos que pedir, o advogado vai ter que fazer ainda, espero que isso mude em breve, mas ele ainda tem que fazer um peticionamento pedindo para emitir uma certidão com fundamento no artigo 517 do Código de Processo Civil. Essa certidão ela é emitida pelo fórum, né, pelo cartório judicial, e vai ter ali os requisitos no artigo 517 que tem que ter. Vai ter lá número do processo, quem é o devedor, quem é o credor, qual é o valor, quando que foi a data do transcurso do prazo para pagamento voluntário. E Assim como seria um outro documento que tu protestaria. Exato. E apresenta essa certidão com base no artigo 517. Protesta a certidão, a então. certidão de crédito judicial. Legal. E essa certidão de crédito judicial, tem a sentença, ali já se tem honorário de sucumbência, ali também já vai estar os honorários de sucumbência. Sim. Então, por isso que eu disse, quando você tem essa certidão com base no artigo 517, o advogado, e tiver honorário de sucumbência, né, no caso, ele vai ter a opção de protestar só honorário de sucumbência. Mas ele apresenta a mesma certidão. A Aí, mesma certidão, na ele- apresentação que ele indica, eu quero só isso ou só aquilo. Exatamente, eu quero só honorário de sucumbência, eu quero só a condenação principal. Ou os dois. Ou os dois juntos. Quem vai definir é o advogado. Tá? Porque o advogado tendo poderes para levantar depois o crédito, né, com a procuração, ele consegue receber em nome do cartório o total, né? Exato, porque na verdade ele tem essa procuração normalmente, os advogados, né? Para Sim, receber. E hoje, pela expertise de vocês, acredito que tenham esses casos e devido a essa postergação, pode ser a sentença, ela tem uma particularidade. Ela pode ser uma sentença que está no prazo de vencimento de até 5 anos, que quem vai pagar as custas referentes ao serviço do cartório é o devedor. Quando ele quiser Muito bem baixar lembrado. ali Isso pelo aí. pagamento. Então, vocês vão poder ter acesso à cobrança desses créditos de forma do protesto, sem custo nenhum para o advogado. Eu acredito que isso é um baita benefício. Sim. Sim, até ressaltando esse ponto aqui, como eu disse, quando veio o provimento 86, é gratuito, uma gratuidade universal de apresentação de protesto de títulos até 1 ano. A sentença... Existem exceções que são acima de 1 ano, que não está limitado a esse 1 ano. Um deles, a sentença. Os honorários... Os honorários honorários contratuais estariam vinculados a esse 1 ano. Mas os honorários de De sucumbência... que aí ele é um crédito judicial, né? Sim. Tá na Aí estaria na sentença, esse teria o prazo, não teria esse prazo de 1 ano. Da mesma forma, por exemplo, que a certidão de dívida ativa, quando é protestada, Sim. não tem esse prazo de 1 ano, não se paga, o poder público nunca paga-se por isso, só paga-se o devedor no momento da solução, vamos falar assim, ou pagamento, ou retirada, ou cancelamento. É um benefício para o advogado, né? Então a classe, acho que é importante saber que pode protestar a sentença até 5 anos, né? Da data que transitou em julgado ou da data da sentença do trânsito em julgado? Da data do transcurso do prazo para pagamento voluntário. Esse seria o vencimento. Eu imagino que seja perfeito. o trânsito em julgado, porque senão até poderia ter algum tipo de chance, vamos dizer assim, de De reverter modificação, aqui, né? modificação. Então, Isso aí. Porque depois do trânsito em julgado vai ter aquele prazo dos 15 dias para o pagamento voluntário. Isso. Então, tanto é que, pelo artigo 517 do Código de Processo Civil, eu só posso protestar depois desse transcurso voluntário, do pagamento, do prazo para pagamento voluntário. Então, por exemplo, a sentença transitou em julgado hoje. Amanhã eu já posso protestar? Não. ainda não. Eu ainda tenho que aguardar o transcurso do prazo para pagamento voluntário. Sim. Mas aí a gente tem 5 anos, né? Então eu Depois tem vejo mais que o 5 advogado anos, ele não é tá sendo possível. beneficiado, né? Para conseguir... Se ele nesses 5 anos dormir no ponto, daí é... Não são 15 dias aí que vão atrapalhar. Não né? vão Estão ser. ansiosos. Dá para esperar 1 ano, inclusive, que é o prazo do título comum e ainda E ainda protestar É. com calma, né? Um benefício que nós temos junto à parceria com a OAB é que essas leis todas que a gente compartilhou, eles trazem a possibilidade de formalização de um convênio via CNPJ, ok? Mas, para a OAB, um membro da OAB com a carteira da OAB, ele consegue fazer a adesão
ao sistema dos cartórios via CPF dele. Então, ele tem um benefício a mais para, né, daqui a pouco ele quer prestar um serviço de cobrança, é pontual, é um caso específico, ele também pode formalizar o convênio conosco, que vai ter toda essa estrutura. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, são 300 cartórios, mais de 2 mil profissionais que trabalham e atuam nos cartórios, que ele vai poder acrescentar, né, uma baita de uma empresa de cobrança. E, inclusive, para o Rio Grande do Sul, a gente consegue, dependendo do porte da empresa, também isentar com as taxas de encaminhamento de dívida, né? Que é nós, a Central, a gente é uma entidade de classe, sem fins lucrativos, nós nos mantemos com uma taxa por indicação de dívida. Que pela OAB a gente consegue também estender esse benefício conforme o interesse do profissional. Eu quero desejar, eu tenho um volume de títulos, vou começar a usar e tal. Então, a gente consegue fazer aí com que ele tenha a agilidade do protesto, a força de recuperação, né, e uma performance bem interessante para ele e para os credores, os associados, que ele vai prestar serviço, né? Vai resolver muitos casos. A gente vê que essa virtualização, essa conexão e a criação do Instituto, e desde 2019 ali, as modificações que estão vindo, elas beneficiaram não só o cliente, o credor, pensando em protesto, mas como os próprios cartórios saíram beneficiados com uma centralização, uniformização de padrões ali, de procedimentos, e para o advogado, né, que está tendo diversos benefícios para conseguir atuar e utilizar disso. E às vezes a gente fica sem fazer o uso devido ou sem ter acesso a essa informação, né? Às vezes fica aguardando o banco, fala para a empresa, procura teu banco responsável para fazer depende de terceiros, ou né? Depende de terceiros, ou vê o título ali, tem que ir lá no cartório. Assim fica muito mais fácil, né? No próprio escritório já resolve o problema. Né? Eu vou encaminhando só para direcionar para o final da nossa conversa, mas tem uma pergunta para o Dr. Malta, então, se ele puder nos responder. E com essa modificação toda, eu tenho visto que nas poucas vezes que eu precisei ir presencial no cartório, eu tenho visto uma redução do público, né, que está indo lá presencial. Então, acho que isso se deve a essa virtualização dos protestos, ou é muito mais isso, ou realmente o pessoal está buscando de forma mais moderada o protesto, assim? Com certeza se dá dessa virtualização. Porque hoje as pessoas, a gente até, quando eu assumi a serventia, a primeira coisa que eu quis foi, vamos melhorar a qualidade do atendimento. Isso, ok. Mas como melhorar? Para mim, melhorar a qualidade do atendimento que eu vi que é o que a população quer é não ter que ir até o cartório. Então, hoje nós, por exemplo, implantamos o atendimento por WhatsApp. Perfeito. Então, a pessoa precisa de qualquer coisa no cartório, manda o WhatsApp, preciso de um boleto para pagar porque eu recebi uma intimação, não sei do que se trata. Telefone, com bom atendimento e o WhatsApp. E a pessoa tem uma funcionária minha que fica o dia inteiro só respondendo o WhatsApp. Então, acaba que as pessoas não vão até o cartório mais fisicamente porque tem esse outro caminho. E também por causa das centrais. Porque antigamente as pessoas, eu recebia as cartas de anuência 100% físicas. E só esse ponto simplificou muito, facilitou muito o procedimento do cancelamento. Antigamente as pessoas tinham o credor, recebia a dívida, fazia no computador dele, imprimia a carta de anuência, assinava a caneta. Assinava a caneta, ia até um tabelionato de notas, reconhecia a firma, colocava no correio para mandar para o devedor. O devedor tinha que receber aquilo, ir até o tabelionato de protesto fisicamente, apresentar a carta de anuência e aí cancelar. Hoje em dia, não. Pela central, o credor que manda pela central, ali dentro o credor tem o certificado digital dele ali, ou já tem o cadastro dele, ele já emite a autorização de cancelamento online, é carta de anuência eletrônica. Então, automaticamente já chega no tabelionato. Nosso porquinho vai lá, dá um clique e resolve. Exatamente. O devedor fica sabendo que já está no tabelionato a carta de anuência eletrônica, entra em contato conosco pelo WhatsApp, já pede o boleto dos emolumentos do cancelamento, ele já paga ali, sem pisar até o cartório, ele resolve o problema dele. E em um tempo recorde, né? Porque só o tempo dos correios antes, de imprimir, enviar e receber e se dirigir no cartório, tu matou ali em questão de 2, 3 cliques e a indicação, né? Então, a gente sabe hoje da nossa responsabilidade também nesse sentido de tornar o devedor ciente da dívida. Isso é um dos papéis fundamentais também do cartório através da intimação. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer novamente então a presença do Dr. Guilherme, integrante da Comissão de Direito Empresarial e Compliance da OAB Caxias do Sul, do Luiz Fernando, do Instituto de Protestos, do Dr. Felipe Malta, tabelião de protestos de Caxias.
Gostaria de ressaltar que esse episódio ele vai ser disponibilizado em todas as plataformas da OAB. Vai estar também disponível os links no site, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify da OAB Caxias. Em todos os perfis que vocês tiverem acesso às redes sociais, estaremos lá para poder transmitir essa conversa, esse bate-papo aqui sobre esse instituto que, para nós, o Instituto do Protesto, né? Não só o Instituto, mas o protesto, que é uma ferramenta, né? Um instrumento essencial na vida do advogado da área de empresarial. Eu gostaria também de lembrar que o patrocínio desse episódio é pela AR Mastersul, assessoria documental. E novamente agradecer, então desejando a todos ali uma boa jornada daqui para frente. Muito obrigado.